Eu quero trazer um outro tema que quero muito discutir com vocês, que é o fato de o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmar que entre o seu país e o Brasil não houve, não há, nem haverá crise. E ele qualificou as últimas tensões diplomáticas como simples diferenças entre os ministérios das relações exteriores. As relações entre o Brasil e a Venezuela passaram por estremecimentos desde que o governo brasileiro pediu a divulgação ali dos boletins de urna com o resultado das eleições no país de Nicolás Maduro, que acabou assumindo mesmo diante da comunidade internacional dizer que houve, sim, fraude ali nos resultados. A gente viu certo estremecimento, indiretas, até algumas diretas, mas o que o presidente venezuelano diz agora é que ele e Lula vão dar um passo para garantir que continue havendo uma parceria entre Venezuela e Brasil. Como é que você avalia essa fala mais amena, mais moderada agora do presidente venezuelano, hein, Zé Maria? Eu entendo que o Brasil tem que fazer igual o Donald Trump está fazendo, defender os seus interesses, jogar duro com a Venezuela e com outros países. E fazer uma relação de comércio e cobrar principalmente a dívida da Venezuela com o Brasil. Dizer, olha, isso aí está na nossa Constituição, né, de autodeterminação dos povos, defender a paz e essa autodeterminação é de que a Venezuela resolva os seus problemas, mas o Brasil não pode ser um amiguinho da Venezuela transferindo recursos para a Venezuela. Então, eu acho que o Lula deveria seguir esse exemplo de, olha, o Brasil em primeiro lugar, cobrar a dívida e principalmente a relação comercial estável no sentido de troca, de compras e vendas e pronto, e não envolver politicamente e ideologicamente com a Venezuela. Isso não é bom para a política e nem para a economia do país. O Piperno, o presidente venezuelano diz que ele e Lula têm obrigação de se entender. Você acha que seria um posicionamento interessante para o Brasil nesse momento recuar daquilo que ele já disse, já falou, ou até mesmo da maneira como se posicionou? Bom, ele tem, se ele quiser achar isso, ele tem todo o direito. E eu acho que o Brasil tem o dever de achar muito diferente dele. Eu acho que, por exemplo, se o Brasil, em algum momento, recuar e aceitar a entrada da Venezuela lá no BRICS, eu acho que seria muito decepcionante. O que você acha, Gani? Eu discordo, eu vejo que a leitura do Maduro está correta, infelizmente, está correta, né? Não houve um rompimento, houve uma rusguinha ali, Por quê? Porque o presidente não poderia ficar mal perante o eleitorado brasileiro. Essa questão da Venezuela custa muito caro ao governo brasileiro, a popularidade do presidente. Por quê? Porque os governos do PT, historicamente, apoiaram o regime de Hugo Chávez, apoiaram o regime de Nicolás Maduro, não só apoiaram, como financiaram, né? Como o Zé bem trouxe. A Venezuela é a nossa devedora. E eu concordo absolutamente que o Brasil deve defender os interesses dos brasileiros. O presidente foi eleito para isso. Tem que jogar duro, sim, com a Venezuela. Não estou falando em romper relações diplomáticas, até porque tem questões aí sensíveis que a gente viu relacionado aos nossos irmãos aqui argentinos, o caso lá das embaixadas, mas há uma questão muito sensível em relação a refugiados, a dívida que o Brasil, que a Venezuela tem. Mas peraí, deixa eu entender. Eu entendi que no começo você falou que você concorda com o Maduro, é isso? Eu concordo com o Maduro de que não houve um rompimento. Ah, tá. Entendeu? Então o Maduro está falando o seguinte, olha, a relação Brasil e Venezuela continua igual. Houve uma rusguinha ali. Entre presidentes. Entre os presidentes, exatamente. E aí eu digo o seguinte, infelizmente não houve um maior rompimento, porque eu esperava da posição brasileira jogar mais duro com a Venezuela, justamente porque a gente tem que defender os nossos interesses. Tem uma crise de refugiados que vem para o Brasil, que sobrecarrega o nosso sistema social, o nosso sistema de saúde. Existe também a dívida, a Venezuela é devedora, a gente é credor da Venezuela, paga com o nosso dinheiro. Então a gente tem que defender os interesses do povo brasileiro, não é romper relações diplomáticas, mas é seguir linha Donald Trump e jogar um pouco mais duro com a Venezuela, sim. Fala, Segre. O governo brasileiro homologou uma ditadura. Isso é claro, mandou um representante do presidente, embaixador ou representante oficial do presidente no país de destino, Venezuela. Enviada essa embaixadora, então o Brasil homologou a ditadura. O governo pode falar o que quiser, dar a narrativa que quiser, mas a realidade é essa.
A boa notícia é que em 2026, se tiver alguma campanha eleitoral, a gente vai poder falar que o Brasil homologou a ditadura da Venezuela. Mas olha o número, 1.713.918.763,91 centavos de dólares é a dívida que a Venezuela tem com o Brasil. São mais de 10 bilhões de reais. E eu lembro ter visto o presidente Lula indicando que a Venezuela não pagou porque tinha um mau relacionamento com o governo anterior, do Bolsonaro. Já passaram 2 anos e 1 mês quase. E a dívida continua sem ser paga. Está sendo negociada. Estou lendo aqui, inclusive, que de acordo com a Secretaria de Assuntos Internacionais, não há novidades no processo negocial. Permanecemos no estágio de conciliação de contas, sem reuniões agendadas no momento. Ou seja, estamos no pior dos mundos. O Brasil reconheceu a Venezuela, é um país amigo da Venezuela, fica muito claro isso, e não conseguimos cobrar a dívida. Então, o presidente perdeu com base eleitoral, porque apoiou a Venezuela não paga e agora diz que estamos todos amigos. Ou seja, cada fala do Maduro é pior para o governo brasileiro. O governo deveria dizer, Maduro, liga por telefone e diz, Maduro, não fala mais do Brasil, toca a tua vida, não nos involucra em nada e a gente vê. Inclusive, mais ainda, já assumiu o Maduro, o Brasil apoiou essa assunção e as pessoas que estão na embaixada continuam estando na embaixada argentina. Um só se entregou, os outros estão aí, continuam com o mesmo risco. E aí, o Brasil vai fazer o quê? E esse número que o Segredo o Brasil continua garantindo a vida deles, né? Perno, é o orçamento da Segurança Pública Federal. Sim. Então,